Paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical. Hoje estudaremos Jesus Cristo e missões nos Salmos. Nós temos 3 objetivos para aprendermos nesta manhã. O primeiro objetivo é compreender a mensagem profética sobre o Messias. Segundo objetivo da nossa lição é apresentar o sofrimento do Messias. E o terceiro objetivo é destacar a missão dada por Cristo ao seu povo. Nós temos uma missão aqui na terra, que não foi dada por pastores, não foi dada por fundadores de igreja, mas foi dada pelo próprio Cristo. E nós vamos saber qual é essa missão agora no decorrer da nossa aula. Vamos para a nossa introdução? Nesta lição estudaremos salmos messiânicos e missionários, destacando a mensagem profética, o sofrimento, o triunfo de Jesus Cristo e o propósito de Deus para todos. Então vamos para o nosso ponto 1, e eu quero convidar você que está em casa a abrir sua Bíblia no Salmo 2. Você que tem a revista, nos acompanhe, nós estamos estudando a lição de número 2, e quem não tem revista pode nos acompanhar no Salmo 2, amém? Encontrou o Salmo 2? Então vem comigo. No ponto 1 e 1, nós vamos ver a revolta do povo contra o ungido de Deus. Sim, revolta. Jesus não foi bem recebido aqui na terra. Por isso ele morreu na cruz. Jesus sofreu oposição, Jesus sofreu perseguição, e foi uma perseguição generalizada. O que isso quer dizer? Que não foi só os príncipes, não foi só os governantes que rejeitaram o Messias. A população também rejeitou o Messias. Então Jesus não foi bem recebido. E no versículo 1 do Salmo 2, o salmista vai dizer: porque se enfurece. Em outras traduções vai dizer: porque se amontinam, porque se revoltam os povos contra o ungido de Deus. E esse salmo, ele é profético, porque quando o salmista escreveu, ainda Jesus não tinha vindo, faltava ainda muitos anos para Jesus vir a esta terra. Então o Salmo 2 é um salmo profético e messiânico. O que é messiânico, irmã Raquel? É salmos e referências bíblicas que falam sobre Jesus, o Messias. Amém, irmãos? Então, nós estamos aqui no ponto 1, vendo a revolta do povo contra o ungido de Deus. Toda vez que os irmãos veem essa palavra ungido de Deus no decorrer da Bíblia, também se refere a Jesus Cristo, o Messias. Então, na nossa atualidade, a palavra de Deus também ela não é aceita em todos os lugares. Existem nações que não pode se pregar o evangelho de Cristo, e missionários sofrem oposição, perseguição. Muitos missionários que são enviados a outras nações sofrem esse mesmo tipo de humilhação que Jesus sofreu, são mortos, são maltratados por conta do evangelho de Cristo. A nossa nação é uma nação que recebe bem o evangelho de Cristo, mas mesmo assim, às vezes recebe também oposição. Como se dá isso? Em forma de, como nós podemos ver, política, a corrupção, onde os homens legislam contra a palavra de Deus. E é por isso que nós devemos ter maior cuidado quando vamos escolher os nossos governantes, escolher pessoas que têm entendimento sobre a palavra de Deus e que respeitam a palavra de Deus. E nós vemos também grupos de pessoas que atacam a palavra de Deus, que não respeitam os princípios da palavra de Deus. Nós podemos ver nas festas, por exemplo, no carnaval, pessoas pegam a imagem de Jesus Cristo, alguma coisa que se refere à religião, e levam e zombam, criticam, e tudo isso nos nossos dias atuais.
Então, vamos agora para o nosso ponto 2 e 2. O ponto 2 e 2 vai falar sobre o triunfo do Filho de Deus, ainda no Salmo 2. Apesar de Jesus Cristo, quando veio ao mundo, ter sido rejeitado, nada impediu que ele cumprisse a missão dele aqui na terra. Nada neste mundo pode impedir de nós cumprirmos o nosso chamado, aquilo que Deus nos proporcionou a fazermos, porque Cristo Jesus triunfou mesmo com todas as dificuldades e perseguição. Qual era a missão de Cristo? Morrer na cruz do Calvário e ressuscitar aos terceiro dia, e ele cumpriu. Vamos agora para o nosso ponto 1 e 3, o reinado do Filho de Deus. Jesus veio, sofreu perseguição, humilhação, morreu na cruz do Calvário, triunfou sobre a morte, ressuscitou ao terceiro dia e agora ele está onde? No céu, diante de quem? Do Pai. E o que o Pai estabelece? Um reinado para ele. Dá um decreto. Que decreto é ele? Ele diz o seguinte, imaginamos Jesus chegando no céu, Deus indo ao encontro dele dizendo assim: filho, você cumpriu o seu chamado, agora pede-me o que quiseres e eu te darei, eu assinarei o decreto de tudo. E Deus estabelece, dá o decreto dizendo: tudo é teu nos céus e na terra. Aí o que acontece depois desse diálogo que Deus tem com o Filho já glorificado no céu? Ele volta novamente aqui na terra para conversar com os discípulos. Então os discípulos estão reunidos e de repente Jesus chega e diz: eu tenho uma notícia para dar a vocês, eu tenho uma notícia que vai alegrar os corações de vocês. E aí no livro de Mateus nós vemos isso com clareza, capítulo 28 e versículo 18, leia comigo e você vai entender. Ele chega para os discípulos e diz: foi-me dado pelo Pai todo o poder nos céus e na terra. E aí ele diz no versículo 19: portanto, ide e ensinai a minha palavra a toda a criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembra do que eu falei, que nós recebemos uma missão e queríamos descobrir essa missão no decorrer dessa lição? Pois nós recebemos essa missão de Jesus Cristo, de pregar o Evangelho. Esta missão não é coisa que a igreja inventou, foi o próprio Cristo que estabeleceu: ide. Foi dado todo o poder para ele e agora ele dá uma missão à sua igreja aqui na terra, como o Pai lhe deu uma missão. Então nós temos o dever de cumprir e zelar da missão que nos foi dada. Amém, irmãos? Então, vamos agora para o nosso ponto 2, o sofrimento do Messias. Agora eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no Salmo 22 e nós vamos acompanhar o sofrimento do Messias. Ponto 2 e 1, nós vamos ver a sujeição ao abandono. No Salmo 2, nós vemos Jesus crucificado na cruz, naquele momento de angústia, de que ele está sentindo muita dor e está se aproximando a hora da sua morte, tendo seus últimos suspiros. Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? E esse versículo às vezes causa muita intriga em algumas pessoas, de achar que Deus abandonou o Filho. Deus não abandonou Jesus. A questão é que a Bíblia diz que o pecado causa divisão entre Deus e o homem, e no momento que Jesus está morrendo, sobre ele está todos os nossos pecados. E aqui eu quero dizer que Jesus não pecou, ele veio com o propósito de morrer pelos nossos pecados, e ele está sendo crucificado pelo pecado da humanidade. E como ele está sobre os seus ombros, sobre si, os nossos pecados, então o pecado causou uma separação entre ele e o Pai. Então ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Mas logo que Jesus ressuscita ao terceiro dia, ele está junto ao Pai. Amém? Então vamos aqui para o nosso ponto 2 e 2, zombaria e desprezo.
Isaías vai falar no Salmo, no seu capítulo 53, ele vai falar que Jesus foi desprezado, que Jesus foi humilhado, foi mais indigno. Então, Jesus, ele sofreu zombaria e ele sofreu desprezo. Quando Cristo assumiu a forma de servo, como profetizou Isaías, tão desfigurado que nem parecia ser um ser humano, Jesus foi ridicularizado pelos homens, conforme pode ser verificado em suas declarações em Marcos 10, pela atitude de um dos ladrões que estavam na cruz ao seu lado. Então, muitas pessoas passaram por Jesus, zombaram, criticaram que ele era o Filho de Deus e agora estava ali sendo crucificado. E por que Jesus, na palavra, no Salmo 22:6, vai dizer que eu sou um verme e não um homem opróbrio dos homens, desprezado do povo? Porque Jesus foi maltratado demais. Então, Então aqui, assim calcado sobre os pés, pisoteado, maltratado, esbofeteado, cuspido, escarnecido, atormentado, de modo a parecer mais como verme do que como homem. Vamos agora para o nosso ponto 2 e 3. O sofrimento não lhes impediu de cumprir a sua missão. O seu sofrimento, irmão, o nosso sofrimento, está deixando de nós cumprirmos a nossa missão que um dia nos foi dada? Nós temos uma missão, e o sofrimento que Jesus enfrentou aqui na terra, nada pode parar, nada pode te segurar, nada pode impedir de cumprir o seu propósito, o seu chamado, aquilo que Deus te entregou. Mesmo sofrendo, mesmo gemendo, chorando, se rastejando, continue servindo ao Senhor e cumprindo o seu chamado. Ponto 3. O sacerdócio real e os salmos missionários. Então, no ponto 3, nós vamos falar sobre o sacerdócio real e sobre os salmos missionários. Ponto 3 e 1, o sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Então, nos acompanha aí no Salmo 110, Salmo 110, capítulo 4, informa acerca de um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. No livro de Gênesis, nós vemos que Abraão entregou seu dízimo a Melquisedeque, um sacerdote que era justo, que era príncipe da paz. E aqui faz menção, é uma tipologia de Jesus Cristo que viria e seria no livro de Hebreus, capítulo 5 e versículo 6, vai falar que Melquisedeque é um personagem misterioso do Antigo Testamento que aparece em Gênesis capítulo 14 como sacerdote de Deus em Salem, e que é Jerusalém, antes dos tempos do sacerdócio levítico. O sacerdócio de Cristo é do mesmo tipo de Melquisedeque. Então, quando Melquisedeque veio, ainda não tinha o sacerdócio levítico que foi determinado por Deus no período de Moisés. Então, o sacerdote Melquisedeque era um sacerdote eterno, e Jesus Cristo é esse sacerdote eterno, príncipe da paz, e ele julga com justiça. Então, ele era uma tipologia de Jesus Cristo, que é o nosso sacerdote eterno. Amém? Os irmãos conseguiram entender sobre o sacerdote? Rei de justiça, rei da paz. Melquisedeque não teve sucessor, nem Cristo o tem. O sacerdócio dele era imutável, o de Jesus Cristo também é imutável. O sacerdote de Cristo é incorruptível, o de Melquisedeque também era incorruptível, sem pecado, conforme podemos verificar em Hebreus capítulo
4. Sofreu tentações, mas não pecou, tendo cumprido a sua obra, foi recebido no céu. No ponto 3, então, quero deixar bem claro que Jesus Cristo é um sacerdote eterno. No ponto 3 e 2, vamos falar sobre os salmos missionários. Após destacarmos os salmos diretamente relacionados à pessoa e característica de Cristo, compete observarmos que os salmos 67 e os salmos 117 são salmos missionários. Então, os irmãos, quanto mais tempo, leiam o Salmo 67 e leiam o Salmo 117 para nós entendermos que esses salmos são salmos missionários. Então, quando os irmãos tiver dúvidas sobre missões, sobre alguma coisa, leiam esses salmos. Estabelece um dever missionário. O Salmo 117 é um salmo bem pequenininho, mas é um salmo que convida todos os povos a louvar e adorar o nome do Senhor. Assim, o livro dos Salmos nos convoca não apenas para conhecermos a pessoa de Jesus Cristo e a sua obra, mas por causa disso, chamarmos a Deus por misericórdia e bênçãos, sem contudo ignorarmos o propósito de Deus e abençoar todas as nações. O texto do Salmo 67:2 revela este propósito para que nós tenhamos mais conhecimento sobre isso. Leiamos o Salmo 62. Amém? Vamos para o nosso ponto 3 e 3, que todos os povos louvem ao Senhor, que é o Salmo 117, que convida todos os povos a louvar o Senhor. E o Salmo 117 nos dá a entender que Jesus, ele morreu também pelos gentios, porque ele faz o convite para adorar, que todos os povos, tribos, línguas e nações adorem ao nome do Senhor. Então nós fomos chamados para louvar e adorar o nome do Senhor. E esse salmo é um dos menores salmos que nós temos na Bíblia. Está chovendo aqui, graças a Deus. Então, irmãos, é isso. Eu procurei fazer um resumo da lição de hoje, que é Jesus Cristo e missões nos Salmos. Eu espero que tenham contribuído para os irmãos que têm estudado a lição. E na próxima lição falaremos mais sobre essa revista que nós estamos estudando. Quem não teve a oportunidade de adquirir, nesse trimestre nós estamos estudando os Salmos. Então fique conosco, ligadinho. Eu quero pedir a Deus que abençoe sua casa, que abençoe sua família, no nome de Jesus, que as bênçãos do Senhor caiam sobre a casa de vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.